Bom dia, boa tarde, boa noite e por que não dizer boa madrugada? Quem sou eu? Eu sou Isaac Barbosa, sou seu professor de literatura e cá estamos nós no meu humilde recinto a fim de estudarmos a magnífica e magnânima literatura de língua portuguesa. Então eu peço, por favor, pessoal, que se sentem confortavelmente, que abram mão de quaisquer distrações que possam vir a aparecer nos próximos minutos e apertem os ossos cintos, porque a viagem literária está para começar. E a primeira coisa que a gente tem que estudar sobre literatura é justamente a sua definição. Então, o que seria literatura? Vejam bem, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Quando você pensa em literatura, o que é literatura? Você pensa em... Muito bem, literatura seria uma espécie de arte, correto? Isso, agora literatura é um tipo de arte, porém há vários outros tipos de arte. Então o que vai diferenciar a literatura do cinema, da música, da dança, da pintura, da arquitetura e de quaisquer outros eventuais tipos de arte? Então o que torna a literatura diferente? E você pensou, eu acho que você pensou, né? Espero que você tenha pensado que a literatura é a arte da palavra. Isso mesmo, não está errado pensar dessa forma. Literatura é a arte da palavra. Contudo, o que vai diferenciar, por exemplo, a palavra de um jornalista, boa noite, com a palavra de um poeta? Eles usam a palavra. Eu, inclusive, nesse exato momento, estou usando da palavra, porém... Estou fazendo eu arte? O jornalista, ao apresentar o noticiário, estaria fazendo essa palavra artística? Não necessariamente. Então, qual é a diferença entre a arte da palavra literária e o uso convencional da palavra? A gente pode pensar da seguinte forma, então, pessoal. A literatura é a arte que utiliza a palavra. Mas utiliza a palavra de que forma, professor? A gente pode pensar que a literatura é aquela arte que utiliza a palavra como matéria-prima. Não só matéria-prima, é meio, é instrumento, ou seja, é o início, é o meio. Mas é o início, é o meio de quê? Só que não é só o início e o meio. É o início, é a matéria-prima, é o meio, é o instrumento e a própria finalidade. Mas então, a palavra é o início, meio e fim de quê quando se fala de literatura? Muito bem, de tal forma a gente pode falar então que a literatura, ela na verdade é a arte que utiliza a palavra como o início, o meio, o instrumento, a matéria-prima e o fim, ou seja, a finalidade das suas próprias manifestações literárias. E qual é a manifestação da palavra literária? Isso mesmo, a manifestação da literatura é o próprio texto literário. Então vejam bem, o texto literário é justamente o que vai diferenciar a palavra que é usada de forma convencional, em uma revista, em um artigo de opinião, em, sei lá, uma aula, um noticiário, do que faz o músico, do que faz o poeta, do que faz o cantor. Então são usos distintos de palavras. E o texto literário, então, apresentaria a palavra de uma forma diferente, diferenciada. E qual seria esse uso literário da palavra? O que vai diferenciar o texto literário do texto não literário? Por exemplo... Então vejam bem, quando a gente pensa em texto literário, a gente tem que pensar no seguinte: ele é um texto que usa da ficção, e a gente pode falar que existe um quê de ficcionalidade também em poemas e em músicas. Então é um texto que usa da ficção, e a ficção não é uma forma de fugir da realidade. A ficção não é uma maneira de se evadir da realidade. Para ser sincero, a ficção é uma maneira diferente de interpretar a realidade. Então vejam bem, não há nenhuma via direta, um único caminho que leve do texto literário para a ficção, da ficção para o fato e do fato para a realidade. A verdade é que ficção e realidade pertencem a campos semânticos distintos. Fato e ficção não compartilham do mesmo campo semântico.
Fato e ficção têm funções diferentes. O fato é uma retratação literal de um acontecimento. Por outro lado, a ficção, pessoal, é uma forma indireta, subjetiva de se interpretar a realidade. Então não imagine a ficção como um tipo de mentira. Imagine a ficção como uma interpretação indireta da realidade, ou pelo menos de um ponto de vista, de uma opinião. É uma interpretação indireta de uma forma de se observar e de se enxergar o mundo. E além de servir como interpretação indireta da realidade, o texto fictício, a palavra literária, ela também compartilha de algumas outras características. Por exemplo, a linguagem literária, ela é carregada de significado. Como assim, professor? Vejam, em qualquer arte, a linguagem artística deve ser carregada de significado. Veja bem, por exemplo, numa fotografia de uma pessoa normal que vai postar em uma rede social, não seria uma fotografia com pretensões ou preocupações artísticas. Geralmente não é. A fotografia com a preocupação da elaboração de uma linguagem artística, de angulação, cor, saturação das cores da imagem, fica muito mais ao encargo do fotógrafo profissional, daquele fotógrafo que quer se expressar de forma artística, que do fotógrafo que busca registrar um momento para ganhar alguns likes, algumas curtidas em rede social. Então, claro que o fotógrafo artista, que o dançarino artista, eles se expressarão de uma forma diferente que a dança convencional de uma boate no final de semana, que é uma foto comum postada em uma rede social. Entenderam? Então vejam bem, essa linguagem literária, assim como qualquer outra linguagem artística, ela tem que ser carregada de significado. Além disso, a linguagem artística, também colocando no meio essa linguagem literária, também deve ser uma linguagem desautomatizada. Como assim, professor? Você me pergunta, uma linguagem desautomatizada. Quando a gente pensa, por exemplo, em asa de galinha, asa de águia, daria um ótimo nome para uma banda, asa de águia. Quando você pensa na palavra asa, você automaticamente associa isso à parte do corpo, a parte de um corpo de animal que o auxilia na locomoção, geralmente a locomoção aérea, inclusive. Essa é uma forma automática de se pensar em asa. Então você, quando, por exemplo, está num jantar, num almoço, e fala, ei, passa a asa da galinha aí, ninguém para pensar no significado disso. Automaticamente a pessoa já sabe o que significa asa de galinha naquele contexto. Porém, quando alguém fala que o amor te dá asas, não seria essa asa que te auxilia na locomoção. Não seria esse tipo de asa. Quando se fala que o amor te dá asas, é porque, enfim, o amor te deixa aéreo, nas nuvens, flanando, pensando, sei lá, no mundo dos sonhos aí. Então, de tal maneira que quando se fala, o amor te dá asas, ao se dizer isso, você não está se referindo a uma asa física ou uma asa literal. Essa é a linguagem artística, é uma linguagem carregada de significado, subjetiva, uma linguagem desautomatizada. A gente pode pensar também, que esse texto literário ele tem funções diferentes de um texto não literário. Então a literatura seria justamente essa palavra utilizada de forma artística, e essa palavra ela apresenta funções distintas. A exemplo da catarse. O que seria catarse, professor? Catarse é a capacidade que a literatura tem de extrair de você emoção, choro, riso, raiva, angústia, medo. E a arte geralmente faz isso. Quantas pessoas não choram ao observar uma pintura? Quantas pessoas não riem quando assistem a um filme de comédia? Quantas pessoas não se empolgam ao ouvir uma música? Essa capacidade que a arte tem de extrair emoção também acontece na literatura. Ou você nunca se emocionou ao ler um livro, por exemplo. Além da catarse, obviamente, a palavra literária, a palavra artística, essa palavra do texto literário, então, enfim, a literatura como um todo, ela também tem a capacidade de ser divertida, ser lúdica, e sem falar que é uma necessidade universal. Não existe civilização, não existe sociedade
que não tenha produzido arte. E tudo isso para interpretar de uma maneira subjetiva, de uma maneira indireta, de uma maneira que represente uma forma de interpretar o mundo de uma sociedade de indivíduo. Então seria essa a capacidade, inclusive, do texto literário de se manifestar como artístico. Sem falar que, por exemplo, não existe sociedade, não existe cultura, que nunca tenha produzido uma palavra artística. Toda a sociedade apresenta poetas, cantores, apresenta contadores de história. Isso faz parte da natureza do ser humano. Pois é justamente através dessa palavra artística que o ser humano ele se expressa e também expressa a forma como a sua sociedade e o seu tempo enxergam as mais variadas questões que se relacionam diretamente com o ser humano. Ou seja, a palavra literária, a palavra artística, o texto literário tem como função a expressão do ser humano. E isso sempre aconteceu e sempre acontecerá. Então este foi o nosso primeiro encontro. Espero que vocês tenham gostado, jovens. Se vocês gostaram, obrigado pelo bom gosto. Se não gostaram, paciência, eu fiz o meu melhor. E nos vemos na próxima aula. Só não se esqueça de dar like aí, compartilhar, curtir e mostrar para o seu amiguinho que também gosta de estudar literatura. Nos vemos por aí, pessoal. Até mais!